ao nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de nos apresentar aqui. Nós somos um ministério, nós somos que adoram. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua cante. Você, eu ouço. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
meu rosto, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, meu rosto, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, meu rosto, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, meu rosto, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aleluias, cante comigo assim. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou, me libertou. Pra viver mais alto. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver uma nova história. Jesus Jesus é rei, me conquistou, me libertou. pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou. Pra viver uma nova História. Podem sentar um pouquinho. Eu estava meditando numa passagem da Bíblia que eu acho a coisa mais linda, mais maravilhosa, que é a passagem de Maria, irmã de Marta. Um dia, Maria desejou ir ao encontro de Jesus. E eu imagino Maria olhando dentro da casa dela e pensando assim: ele merece o melhor. Tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre, tua graça, Senhor, pra sempre. Tua bondade é pra sempre, tua misericórdia dura pra sempre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, coisa boa poder ouvir, né, e participar e louvar o Senhor e abrir o nosso coração. Pode assentar. Então eu quero chamar a Luciana aqui. Eu conheci a Luciana ano passado. Foi ano passado? Acho que foi. Foi. A gente conversou no final de 2014. Mas que eu te conheci foi 2015. Você ligou em 2014, né? Então, eu vou deixar a Luciana contar como que ela me conheceu e como foi a circunstância, para a gente poder entender um pouco do que eu vou falar hoje. Amém. Para a gente resumir bastante, eu conheci a doutora Ilma quando foi ano retrasado, porque eu, com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu menstruei, tinha minha menstruação normal. Com 18 anos para 19, a minha menstruação simplesmente parou. E eu não deixei para lá, falei, não tem TPM, tá tudo bem, vou viver a vida. Só que há 4 anos atrás eu casei e há 2 anos atrás, há 3 anos, eu comecei a sentir a vontade de engravidar. E eu fiquei naquele dilema, eu falei, Senhor, se a coisa for espiritual, eu quero ser tratada espiritualmente. Se for pela medicina, eu vou pela medicina. Porque eu sei que tem também modos pela medicina
de eu tomando hormônio, minha menstruação voltar ao normal. Eu já sabia disso, mas eu perdi essa direção de Deus. Numa quinta-feira, eu já estava orando, eu fiz essa oração na quinta. E falei bem claro assim para o Senhor: se for espiritual, eu quero ser tratado espiritualmente. Se for pela medicina, eu vou pela medicina. Quando foi no sábado à tarde, eu comecei a ver o congresso do Diante do Trono, que tem do Congresso de Mulheres, e vi a ministração da pastora, da doutora Ilma, sobre submissão. Na verdade, submissão me chamou a atenção, porque eu falei, o que ela vai falar sobre isso, né? Já fiquei aquela coisa meio que resistente, fiquei curiosa. E quando eu escutei ela dando a palestra, aquilo tocou muito no meu coração, e eu tinha certeza absoluta que era Deus falando comigo: você precisa ser tratada espiritualmente. E eu falei assim para Deus, eu falei: Senhor, se for para me ser tratada espiritualmente, eu quero ser tratada com essa mulher. E fiquei naquela empolgação. Meu esposo tinha saído, e quando ele voltou, e falei para Deus: Senhor, se for para me ser tratada com ela, eu vou para o Brasil, e o meu esposo vai me abençoar e ainda vai ficar feliz, porque já tinha um tempo que ele tinha falado que eu estava indo muito para o Brasil, que eu já não ia mais para o Brasil sozinha. Eu falei: então ele vai me abençoar e vai ficar feliz ainda. E quando ele chegou, eu falei: esse amor, eu escutei a pregação, ela falou comigo e tal, e eu quero ser tratada com essa mulher. Ele falou: não, se Deus falou contigo, eu te abençoo, fico feliz por ti, pode ir. E nesse mesmo dia, isso foi no sábado, ele já me abençoou para mim ir. Aí eu falei: bom, não sei. Eu falei: Deus, eu já fui na internet, já vi a passagem, e nesse dia eu encontrei uma passagem de Zurique para São Paulo, o voo ida e volta, por menos de 500 francos. Nunca mais eu consegui essa passagem, não tem mais, só foi naquele dia. Então, aí eu falei assim para Deus, eu falei: Senhor, é o seguinte, toca a passagem, meu marido me abençoou. Não sei de onde ela vem, não sei para onde ela vai, não sei de onde ela mora, e agora? E eu falei: bom, agora o problema é teu, te vira nos 30, porque agora eu já estou com a passagem comprada. Liguei, peguei na internet, peguei a doutora Ilma, né, e tinha o número do consultório dela. E liguei para o consultório, e eu falei assim para Deus, falei: Senhor, tu sabe que eu não sou uma pessoa muito paciente, eu não tenho insistência de falar com o secretário, e diz que vai me responder, que para me deixar e-mail, eu não tenho. Então eu vou ligar, se der, deu. Se não der, eu vou de São Paulo e vou para Manaus fazer férias. Bem, eu e o Celso, meu esposo, nós viajamos toda sexta-feira, porque a gente está fazendo o ministério, então toda sexta tem um congresso, um encontro de família e tal. A gente viaja toda sexta e volta toda segunda. Então, normalmente eu não vou ao consultório na segunda-feira. Em casos excepcionais, eu vou para fazer algum trabalho. E aí era uma segunda-feira e eu fui ao consultório para fazer uma nota fiscal. E eu também não atendo telefone fixo, ele não toca na minha sala, porque a minha sala é interna, eu fico atendendo, então eu não deixo o telefone tocar lá, eu só deixo na sala de espera. E eu estava lá trabalhando, o telefone tocou várias vezes, mas cai na secretária eletrônica, e depois a gente, no momento que dá tempo, a gente ouve e procura dar o retorno. Então o telefone tocou muitas vezes, até que teve uma hora que me deu vontade de tomar café. Era tarde, e eu saí da minha sala e fui para a sala externa pegar o café. E quando eu peguei o café na máquina, o telefone tocou. E aí com uma mão eu peguei o café, com a outra eu peguei o telefone e falei: oi. Aí a pessoa falou assim: é a doutora Ilma? Sim, sou eu. Aí eu pensei que eu fosse falar com a secretária. Aí eu falei: não, hoje não tem ninguém aqui não, só eu. Aí ela falou: porque eu vi a palestra da senhora do Diante do Trono na internet, e eu queria marcar um horário. Aí eu pensei: bem, se ouviu no Diante do Trono, não é daqui de Vitória. Aí eu falei, eu pensei, ela deve estar pensando que eu moro em Belo Horizonte. Eu falei: mas eu moro em Vitória. E ela falou: mas eu moro na Suíça. Meu Deus, como assim? Você quer vir então aqui em Vitória? Ela: já comprei a passagem. É maluca, eu já comprou a passagem. Aí, quando que você comprou a passagem? Quando ela falou a data, eu fui na agenda olhar, nós estaríamos em Palmas.
no final de semana que ela comprou a passagem. Eu falei, Jesus, eu falei, olha, esse final de semana a gente está em Palmas, no Tocantins. Aí ela falou assim, não, mas eu tenho uma amiga em Salvador, eu vou lá e no final de semana seguinte, eu vou a Vitória de novo. E aí eu falei, então não vai para o hotel, vai lá para casa, porque tem um evento. Eu era coordenadora do evento do Dia Internacional da Mulher. A gente estava produzindo esse evento. E eu falei, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir ir ao consultório. Aí a gente conversa, eu falei, ó, você vai andar comigo, eu vou te botar no carro e nós vamos conversando. E se não der para conversar tudo no carro, a gente conversa de madrugada, né? E foi assim. Isso foi, quando eu liguei para ela, foi em setembro, e eu queria marcar para março, porque ainda estava a minha passagem marcada. E ela me deu ela falou, então vou começar a atender você pelo FaceTime. Aí eu falei para ela, disse, é o seguinte, e fui bem clara, objetiva, logo na conversa, eu falei, olha, desde meus 18 anos que minha menstruação parou, estava já com mais de 10 anos, a minha menstruação parou, eu não menstruo mais, e agora eu queria ser tratada nessa área. Deus falou comigo que era espiritualmente, e eu quero ser tratada com você, porque a gente está querendo eu estou querendo engravidar. E ela falou, então, eu vou atender você pelo FaceTime. E continuou, a gente começou a conversar, eu contei a minha história para ela, contei que quando eu era jovem, que eu menstruava demais, né? Então, era 5 dias com muita dor, era 5 dias assim, e eu não suportava a minha menstruação. E teve um dia no Bahnhof de Distal, quando eu morava lá, quando eu era bem pequenininha, para a Suíça, eu morava lá. E nesse dia, eu estava com a minha menstruação tão forte, que eu odiei a minha menstruação. E falei, a partir de hoje, eu não vou menstruar mais. E realmente, 5, 6 anos depois, realmente eu parei de menstruar. E eu comecei a fazer o tratamento com ela, e ela falou para mim assim, ela disse, depois de acho que foi pouco tempo, foi uma coisa relâmpago assim, né? Aí eu falei bem assim, ela falou, olha, você vai fazer assim, o seu esposo, que meu marido, Marcos, vocês vão ler o Salmo, qual foi o Salmo que você mandou? 139, durante 21 dias. Ele vai ler esse salmo, vocês vão ler esse salmo, e porque o seu marido, ele tem autoridade sobre a sua vida, ele vai orar com a mão no teu ventre, e ele vai te liberar no mundo espiritual, e ele vai sarar a tua feminilidade, e ele vai ordenar que tudo volte ao normal. Você quer explicar? Os 21. Por que 21 dias? Tá certo? Eu fiz um curso de neurociência que falava que o cérebro precisava de 21 dias, isso há pelo menos 20 anos atrás, né, que eu fiz esse curso, que falava que o cérebro precisava de um processo de repetição de 21 dias para poder assimilar, né, desconstruir um programa mental negativo e implantar um hábito, um positivo. E nesse curso tinha algo que a gente deveria praticar 21 dias. E eu fiquei muito impressionada, mas como todo curso que eu faço, eu vou buscar do Senhor, se aquilo ali é de Deus, se tem base bíblica. Então nesse dia eu cheguei em casa e comecei assim, eu já vim no carro perguntando para Deus, Senhor, será que isso é verdade, que precisa mesmo disso? Isso tem base bíblica? Quando eu cheguei em casa, eu falei, 21 dias de Daniel. Aí me lembrei e fui para a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, ali em Daniel, no capítulo 8, Daniel estava ali no cativeiro babilônico, né? Todo o povo tinha ido, as 10 tribos, e as 2 tribos que houve aquela divisão, então eles tinham ido para o cativeiro babilônico como uma punição de Deus para eles, pela desobediência e pela idolatria. Então lá, Daniel foi para o palácio, a gente conhece a história. Ele escolheu não se contaminar com as iguarias do palácio, do rei, e ele faz um tipo de jejum, e Daniel começou a orar 3 vezes ao dia. E ele começa a oração fazendo uma confissão de pecados geracionais.
Ele diz assim, na linguagem de hoje: Senhor, ao Senhor pertence a honra, a glória e a misericórdia. A nós o corar de vergonha, porque nós pecamos. Ora, não era Daniel que tinha produzido aqueles pecados que eles estavam sendo punidos. Eram gerações. Ele diz, nós pecamos, mas ele se incluiu. Nossos pais pecaram, nossos antepassados pecaram. E ele começa a pedir perdão pelos antepassados. Ele pede perdão pelos pais, ele pede perdão pelos avós, ele pede perdão por toda a geração. E quando ele está lá pedindo perdão, naquele momento, no capítulo 9, começa assim o texto: e no 21º dia, o anjo veio e disse, Daniel, desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Quando eu li esse versículo, eu entendi que quando nós começamos a pedir a Deus algo, que a gente vai pelo caminho certo, que é do arrependimento, da confissão, do quebrantamento, que a gente se quebranta diante de Deus, que a gente reconhece que na história de vida teve dos antepassados muita quebra de princípios, pecados nunca confessados, nunca tratados, que Deus ouve quando a gente vai com sinceridade. Deus ouve desde o primeiro momento, que Deus é Senhor do tempo e do espaço. Ele não precisa de tempo para responder a oração. Imediatamente Deus liberou a resposta. Só que naquele momento, aí o anjo diz, mas o príncipe da Pérsia veio lutar com o anjo. Deus teve que mandar o arcanjo para guerrear, para que a resposta de oração chegasse. O que eu entendi é que quando nós estamos orando e pedindo a Deus libertação de cativeiros, que isto é, de coisas que estão em nós, arraigadas, que já produziram comportamentos negativos em nós, coisas negativas, que mudaram a nossa capacidade de encarar o mundo, a história, a vida, e impede que a gente cumpra o propósito de Deus para o qual nós somos criados, que há uma batalha espiritual para nós conseguirmos receber a bênção. Quando eu entendi aquilo ali, eu comecei a orar e pedir a Deus discernimento. Por quê? Porque príncipe da Pérsia estava se referindo a um principado. Principados são demônios que governam regiões, que ficam lá. E aí, aliás, quando eu soube que aqui o índice de suicídio é muito alto, e eu pensei sobre o principado daqui, desse lugar, que precisa ser combatido na oração, para que as vidas não queiram morrer, não queiram se matar, mas tenham sentido e significado, que encontrem, né, a razão para viver. E aí ele diz, mas na volta ainda tem outra batalha. Vem o príncipe da Grécia, eu não sei se é Pérsia e a Grécia, mas eram os dois, vem lutar, não é, para impedir. Então, queridos, eu entendi que quando nós persistimos na oração por um propósito, durante 21 dias seguidos, nós não deixamos quebra, porque quando a gente interrompe o processo também. Então eu falei com Luciana, 21 dias seguidos. Por que eu falei isso com Luciana? Eu tenho feito essa experiência ao longo dos anos com alguns pacientes que são cristãos, e também fiz com uma mãe. Eu estava dando um curso sobre depressão, e quando eu falei que a família onde tem uma mãe depressiva, o filho tem 60% mais de possibilidade de ter depressão do que o outro que não teve. E aí eu falei sobre as mães que grudam nos filhos, que botam os filhos na cama dos pais, e aquela criança fica ali no meio do casal, ocupando um lugar que não é dele. Então essa criança faz ali uma junção emocional com a mãe, se torna uma criança insegura, medrosa. E quando eu estava contando isso, uma mãe levantou e disse para mim, doutora, a minha filha de 5 anos não dorme sozinha. Ela diz que de noite ela tem pesadelos, ela vê homens de vestido de branco espetando ela. Então ela vai para a nossa cama, ela não dorme sozinha. E ela também não consegue ficar na escola. Todos os dias eu estou adaptando a menina na escola. Quando eu saio de perto dela, ela entra em desespero, grita, e eu tenho que levá-la de volta para casa. Isso era o mês de março. Na hora que ela falou isso, no meu coração veio, essa criança tem algum trauma no princípio da vida. Eu olhei para a mãe e falei assim, a sua filha é prematura? Ela falou, é.
Eu falei, ela ficou na UTI neonatal, na UTI? Ficou quanto tempo? 60 dias. Falei, então, os homens de branco que ela vê são os médicos e enfermeiros. E furando ela são as injeções que ela tomava à noite. Está tudo registrado no inconsciente. Então, essa área de inconsciente é a área que nós não temos livre acesso. Não temos. Só Deus que pode ir lá e trazer luz ao nosso inconsciente. Então, quando nós começamos a orar 21 dias, nós estamos ali persistindo como uma guerra em oração para Deus nos dar a vitória. E aí, como eu obtive muitos resultados a partir desse exercício, porque 2 meses depois eu voltei, ensinei essa mãe a orar com a criança na cama, orar antes de dormir, e quando a criança entrasse no primeiro soninho, ela dissesse em voz bem suave: você está segura, mamãe te ama, papai te ama. Inclusive eu pedi que ela fizesse um dia o pai ou o outro, fosse revezando, e aí que ministrasse na mente dela. Quando eu voltei para dar o segundo módulo do curso, ela disse: irmã, no 21º dia, a minha filha dormiu a noite inteira e está indo para a escola sozinha, não tem mais problema. Então a criança foi curada. E esse foi o aprendizado que eu tive de muitos outros casos. Poderia ficar aqui contando muitas histórias. Então, quando a Luciana me falou isso, eu senti no meu coração de dar esse exercício. Primeiro, que a palestra que ela ouviu foi sobre submissão. Então, eu vou dizer por que isso é tão importante. Por que o marido dela tinha autoridade? Autoridade. Primeiro, porque na história dela a autoridade de pai ficou nula, né? Vazia, desamparo. Então, reconhecer, quando vocês ouviram hoje de manhã o que eu falei. Então, quando uma filha perdeu essa segurança interna do pai, ela tem muita dificuldade de confiar nos homens e de saber que ela está protegida. Então, ela precisava passar por esse processo. Continua. Eu acho que não precisa. Então, eu fui fazer, né, antes de dormir, o dever de casa. E ela falou, olha, quando ele tem que orar por você. E foi me falando como é que ele tinha que orar. E nos primeiros dias, ele orando, eu queria falar, não, amor, você tem que orar assim. Não, amor, é assim. Não, é assim. E aquilo foi me cansando. E acho que lá para o 7º, 8º dia, eu falei bem assim, e Deus falando muito forte no meu coração, Ele é autoridade sobre a sua vida. Confia, confia. Eu falei, nossa, Deus, assim, me entregar assim, uma coisa tão séria, e Ele orar. Aí eu falei bem assim, bom, aí eu decidi, mas eu decidi determinada mesmo. Eu falei, Senhor, Ele é autoridade sobre a minha vida. Eu vou deixar Ele orar por mim. E foi tão interessante, porque quando eu decidi, Ele começou a orar e eu já dormia. Eu falei, bom, Senhor, eu não sei se Ele está orando certo, se Ele está orando errado, mas se Ele tem autoridade, vai funcionar. E dormi. E assim foi os dias. Eu já não me preocupava mais, Ele orava. Quando eu já estava... Achei até bom, né? Eu falei, nossa, eu vou dormir, Ele fica orando e está tudo bem. Aí, e a gente... E para mim aquilo é muito mais forte, é ser submissa ao meu esposo. Eu amo. Hoje para mim eu amo ser submissa, é uma coisa que eu não era antes. Deus me ensinou a confiar. E eu tenho visto na nossa vida, e vários exemplos, que mesmo quando eu não estou de acordo com uma coisa que Ele quer, mas quando eu me submeto a Ele, Deus abençoa de uma maneira extremamente maravilhosa. Por isso que eu aconselho a vocês que realmente assim, a submissão ao esposo, mesmo quando é de cara feia, a gente só ganha com isso. Só ganha mesmo. Tivemos várias bênçãos com isso. Eu agradeço e louvo ao Senhor. Amém? Obrigada, Lu. Glória a Deus, amém. É muito bom ouvir testemunhos, né, gente? Porque valida aquilo que Deus faz e mostra quando o marido ocupa o lugar dele, né? Hoje nós, no primeiro momento, nós falamos sobre o amor. Ocupa esse lugar especial designado por Deus. Deus libera a bênção. Deus libera a bênção. Então, Celso, vem cá para você louvar a Deus com a música que fez para mim,
Porque esse ano nós estamos comemorando 43 anos de casados. 43 de casados, 48 fizemos agora em mês de maio, semana passada, dia 13 de maio, que nós começamos a namorar. Então, tem uma trajetória enorme, né? E muitos de vocês não têm nem essa idade que Deus tem nos ensinado. Não pense que é um aprendizado teórico, mas Deus nos ensina todos os dias, na prática. Uma boa tarde, que Deus continue abençoando vocês. Amém? Para um pouquinho. Vocês viram o tamanho da intimidade dela? Estou perdendo a moral. Vem cá. Garoto de pipoca. Mas a nossa intimidade foi crescendo tanto que nós dois não nos tornamos irmãos. Lógico, nunca faça isso, nunca se torne irmão da sua esposa nem do seu esposo, né? Torna-se sempre grandes amigos. Não foi só com palavras, nem com gesto encantador, mas foi como o teu jeito de aceitar como sou, despertou em minha vida o verdadeiro amor. Divino dom expresso em forma de calor, despertou em minha vida o verdadeiro amor. É o amor, é o amor, divino dom expresso em forma de calor, despertou em minha vida o verdadeiro amor. Louvado seja Deus. É importante quando nós nos conscientizamos da necessidade de Deus estar sempre no nosso meio para nos ensinar. Provérbios 4, versículo 13. Eu vou ler acho que é Bíblia na linguagem de hoje, a tradução que eu vou ler. Vocês podem ouvir. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone. Ele dará sentido e razão ao seu viver. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone. Ele dará sentido e razão ao seu viver. Somente o ensino de Deus que nos criou, que sabe exatamente o que nós precisamos, pode dar sentido para a nossa vida e pode dar razão, motivação para a vida. Então, quando uma mulher começa a gerar uma criança, a expectativa é sempre muito grande. Todo mundo quer saber, é homem, é mulher, porque a construção da feminilidade é um desafio que nos remete à nossa história, à nossa concepção e à nossa estrutura psíquica. Como nós somos estruturados ao longo da nossa vida. Então não basta apenas olhar um ultrassom e dizer é uma menina. Feminilidade é muito mais do que isso. Não é apenas uma menina do sexo feminino, uma mulher sempre linda, mas a feminilidade é uma construção que se faz ao longo da vida na identificação com a mãe. Hoje de manhã eu falei sobre o pai, que o pai dá a identidade. Agora, nós mulheres construímos, da mesma forma que os homens constroem a masculinidade com a identificação do pai, nós construímos a feminilidade na identificação da mãe. Uma mulher, ela traz em si a feminilidade de 3 a 4 gerações. É uma transmissão geracional. Então, eu recebi
a influência da feminilidade da minha mãe, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela. Então, a gente fala aí de 4 gerações, bisavó, avó, a mãe e a filha. É uma transmissão, numa identificação que se faz, num vínculo que se estabelece entre mãe e filha desde o ventre. Quantas aqui nasceram numa família que a expectativa não era de uma menina? Não é? Era de um menino. E aí, o pai quer um menino, a mãe quer um menino, aí tá a expectativa de um menino. E aí a menina aparece com a feminilidade, insiste em mostrar que é um menino, mas lá dentro dela fica mais ou menos assim: vocês nem vão perceber que eu não sou menino. Aí se torna a briguenta, a que bate nos meninos na rua, a líder da torcida. Conhece isso? Aquela menina, né, espevitada, aquela menina briguenta, aquela menina que faz tudo, que quer agradar, porque ela quer agradar. Ela quer mostrar que ela, mesmo sendo menina, ela vai atender as expectativas. Então ela cresce, ela quer fazer tudo para agradar. Então ela vem ali com aquela dor na alma, que vai carregando, que vai ali na sua feminilidade, comprometendo aquilo que ela mais precisa, que é a sua construção psíquica. Uma mulher constrói a sua feminilidade em referência a uma mãe, e essa transmissão carrega em si as questões traumáticas dos vínculos e dos apegos que se estruturaram na relação com a mãe. Vocês já viram quanto adolescente, mãe e filha, tem encrenca? Vocês já viram isso? Rivalização mãe e filha? Isso é muito comum. Por quê? Porque uma mulher que vem do desamparo de um pai, e ela vai buscar no casamento o suprimento da necessidade, da carência afetiva que ela não teve com o pai, ela projeta tudo no marido. E ela espera que o marido vá suprir as necessidades que ela não supriu com o pai. Aí ela casa e tem uma filha. E aí aquele pai, se ele é um pai amoroso, e ele é um pai que começa a transmitir ali para aquela menina todo o seu carinho, aquela relação entre pai e filha vai incomodar a mãe. Mas isso é inconsciente. Ela se incomoda com a relação da filha com o pai, e ela não sabe por que tem esse incômodo. Então, de certa maneira, ela já começa ali num processo de rivalização com a filha. E isso vai criando já os transtornos na relação de mãe e filha. É importante a gente entender que essa construção também implica um lugar que se ocupa na família. O lugar que nós ocupamos na família traz em si todas essas questões que impedem que a gente possa viver livremente. Portanto, a mãe que você, que não tem filho ainda, será amanhã, é a mãe que você tem hoje. Se você não resolver as questões pendentes. Se não trabalhar as relações doentias, a repetição vai acontecer. A filha que você é hoje, quando você está debaixo da autoridade da sua mãe, será a filha que você terá amanhã. Você já viram as repetições acontecendo? Quantas vezes você está ali ouvindo histórias de mães e filhas, e em cada relato é visível essas questões de repetição entre mãe e filha. Porque o lugar que a mãe ocupou na sua família de origem trará os reflexos do lugar que ela dará à sua filha. Portanto, não é sem percalço, não é sem dificuldades, não é um relacionamento simplista, porque tem nós para serem desatados na relação mãe-filha. Eu me lembro de uma paciente que ela tinha muitas dificuldades com a filha, e ela sentia muitos ciúmes do marido com a filha. Por quê? O pai dela tinha abandonado a mãe antes dela nascer.
Foi embora para outra cidade. E como ele era caminhoneiro, um dia ele passa na cidade, para em casa para ver os filhos, dorme com a mulher e a mãe dela engravida dela. Ela era a filha ocasional. E aí quando ela nasce, o pai já tinha ido embora. E aquilo trouxe para a mãe também alguns transtornos. É como se o nascimento daquela menina trouxesse sempre aquele relacionamento que não deveria ter acontecido. Então ela foi meio largada. Vivia na rua, não tinha a proteção, os irmãos hostilizavam. Então ela cresceu sem a presença do pai e também com essa dificuldade de afeto dentro de casa. Aí ela cresce e se casa com uma pessoa muito boa, um homem bom, um homem atencioso, que queria filhos. Ela não queria filhos, até que ela engravida. E quando ela engravida, e eu acho essa questão que Deus faz com a gente tão interessante, que Ele dá exatamente aquilo que você precisa e por que você precisa, né? Então quando Ele dá a menina, é porque Ele quer te ensinar sobre feminilidade, Ele quer te ensinar, Ele quer te curar. E aí Deus deu para essa moça uma menina. Aí ela teve depressão pós-parto. O que é depressão pós-parto? Nada mais é do que uma denúncia que ainda não foi resolvida as questões da filha. E aí a mulher não se sente apta a sair do lugar de filha para ser mãe. Então ela se sente tão incapaz e a depressão vem. E ela teve depressão pós-parto e o marido começou a se dedicar à filha para compensar a ausência da mãe. Daí para frente ela começou a ter crises de fúria frequente com a filha. Sempre, né? Um dia ela chegou no consultório e ela entrou pela porta, assim, bateu a porta, olhou para mim, um olhar muito cheio de ódio, e olhou para mim e disse: eu odeio minha filha, se eu tivesse uma faca hoje, eu teria enfiado no peito dela. Eu tomei um maior susto. Jesus tem misericórdia. E ali ela sentou, aí começou a falar toda a dor dela, botar toda a dor para fora. E à medida que ela ia falando da sua dor, de tudo que estava adoecendo a sua alma, o que ela não tinha recebido do seu pai, que ela foi soltando a raiva guardada. E à medida que ela foi soltando toda essa raiva, que ela precisava de cura para a alma dela, a alma ferida, aí, como ela era uma cristã, aí Deus começou a passar o bálsamo no coração daquela mulher. Porque quando a dor vem, a dor sai. Por quê? Porque a dor, ela pode ser nomeada nos 3 tempos da vida. Quando a dor acontece, ela acontece no presente. Toda dor acontece no presente, aqui e agora. Imagine vocês se o meu marido viesse aqui e me desse um soco no braço. Eu iria olhar para o meu braço e ia ver a marca da dor, não é? Porque fica marcado na hora. Alguém que recebe um soco vai ficar na hora vermelho, depois roxo, depois amarelo, depois some a marca, não é? Mas quando eu olhasse para o braço e não visse mais a marca da dor, eu iria esquecer da dor? Não. O tempo passa, aquela dor está lá dentro guardada. Só que cada vez que eu me lembro da dor, é como se eu falasse assim para mim mesmo: nunca mais ninguém vai me machucar, nunca mais ninguém vai me humilhar, nunca mais ninguém vai me ferir. Imagina uma criança quando ela é ferida, quando ela é abusada, quando ela é maltratada, dentro dela se cria um monte de fortalezas da mente. Aí ela diz: quando eu crescer, ninguém mais me humilha, ninguém mais me fere, ninguém mais me maltrata. Aí cresce, aí começa a ter um comportamento defensivo. Por quê? Porque pessoas feridas, elas querem se defender do mundo. Então, uma pessoa que quer se defender do mundo, ela se torna uma pessoa que ela quer manter as pessoas afastadas. Mas ela precisa ser amada. Vocês imaginam que quando a gente está com um machucado no pé, que a gente anda com o pé sem encolhe quando alguém chega perto, não é isso? Aí quando a pessoa chega mais perto ainda, adivinha onde que ela vai encostar? Exatamente onde está machucado. Aí solta a casca, vocês já viram? Estava lá quase sarando. Alguém vem e encosta, solta a casca. Isso acontece emocionalmente também.
Aí a pessoa começa a ser ferida nas mesmas feridas, porque pessoas feridas têm essa atração por pessoas também feridas nas mesmas áreas. E aí se apaixona por alguém também ferido. E aí vão 2 feridos para o casamento. Já imaginaram? 2 feridos, 2 carentes. Os feridinhos. E aí a Bíblia diz uma metáfora do carente, que está em Provérbios 30, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, saber, dá. Não é? Aí vai, ela pede para ele, me dá. Ele pede para ela, me dá. Todos 2 só querem receber, ninguém quer dar. E amor é da ordem da doação. Aí como fica o fluxo do amor? Só que a pessoa ferida, ela tenta se defender. Aí tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Então ela se torna uma pessoa agressiva. Pavio curto. Alguns nem pavio mais tem, né, gente? Estoura por qualquer coisa. Já acumularam tanta raiva ao longo dos anos. Por quê? Porque a dor do presente, que a gente nomeia como mágoa, porque magoou, quando ela vai para o passado, que fica lá guardada, ela guardada fica em sombras. Olha o que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A mágoa que foi para o passado se contamina com as questões de dores da alma. E quando surge uma situação no presente que remete à dor do passado, a dor do passado retorna como raiva, ira. Ira é a dor oculta da alma. E aí a pessoa fica lá com aquela dor que ela joga para fora em forma de agressividade. E a agressividade destrói qualquer relacionamento. Então a agressividade contamina o presente. A raiva que vem para o presente contamina o presente. Então a dor do passado pode ser nomeada como raiva. Como é que nós vamos nomear a dor do futuro? A pessoa vive o hoje numa agitação interna enorme, tentando se proteger de sofrer amanhã. Presta atenção nisso. Ela fica tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já conhece de ontem. Então, a dor que aconteceu no presente foi para o passado, vem e contamina o presente com a raiva e impossibilita a felicidade no futuro. Por quê? Por conta da dor, a pessoa tem medo de se entregar, tem medo de confiar, então se protege o tempo inteiro, se torna uma pessoa agressiva e vive o hoje num estado de agitação tão grande que está sempre esperando que a coisa vai dar errado na vida dela. E isso se chama ansiedade. Então a dor no presente é mágoa, no passado é raiva, no futuro é ansiedade. Como é que fica então? O presente é contaminado pela raiva e pela ansiedade. E dependendo do tipo de dor que a pessoa tem, a ansiedade se torna tão forte que se torna doença. O transtorno de ansiedade. E aí a pessoa tem que se tratar, porque tem que tomar ansiolítico. Mas se não tratar a história, e é tão interessante que a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. O tempo inteiro Deus fala sobre ansiedade na Bíblia. Ele não cuida da erva do campo, ele não cuida dos animais, das aves. Como não vai cuidar de você? Mas é isso que nós não confiamos. Como naquele momento da dor, lembrar que Deus é pai se teve um pai que falhou. Se teve uma mãe que falhou. Como confiar? E aí aquela dor fica lá, tomando conta do coração.
Por quê? Porque a feminilidade foi contaminada, porque queria atender o desejo do outro, não conseguiu construir adequadamente a feminilidade, não se identifica com a mãe. Por quê? Porque nesse processo de rivalização acaba rejeitando a mãe. E aí a vida vira um transtorno. Um transtorno. Uma mulher, quando é engravida, ela reedita as suas questões gravadas no seu inconsciente quando a mãe dela engravidou dela. Então, a gravidez que você tem hoje te leva a trazer sintomas da gravidez que a sua mãe viveu com você. Uma criança no ventre sente todas as emoções da mãe. Todas. E aí, quando a gente começa a entender essas questões, você fica apavorado. Como fazer se nós somos como um vaso de barro, cheio de rachaduras, de imperfeições? Como é que nós vamos trabalhar essas questões diante desse tempo que é tão complicado a gente olhar para a condição feminina? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, mas nenhuma das suas funções, nenhum dos seus cargos, nenhuma das suas atribuições diminuíram. Não, muito pelo contrário. Ela continua sendo esposa, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo professora, sendo orientadora e também profissional. Aí, como eu falei que o trabalho serve para tamponar os vazios afetivos, e cabe sempre um pouco mais de trabalho na vida de uma mulher já tão ocupada, aí ela vai pegando tudo e cada vez mais vai sentindo os efeitos disso na sua feminilidade. Vem aquela TPM horrorosa, vem aquelas dificuldades enormes. E quantas mulheres têm gravado dentro de si tantas dores lá do passado, que a maternidade fica enterrada. Acho que acabou a bateria. A maternidade fica enterrada. Acho que acabou a bateria desse aqui. Tem que aumentar o som lá. Por que a maternidade fica emperrada? Porque tem questões pendentes na história de vida que precisam ser olhadas. Porque quando uma mulher se fecha para o seu papel de mãe, as questões vivenciadas com a sua mãe vêm à tona. Quantas não conseguem se liberar? É claro que algumas querem primeiro o sucesso profissional para depois ser mãe. E a gente esquece que o tempo é exatamente uma das questões de inimizade com a mulher, porque o óvulo envelhece. Aí a mulher passa toda a sua fase produtiva pensando no sucesso profissional. E quando ela resolve ser mãe, já tem as dificuldades para engravidar. E eu tenho pacientes de 4 ou 5 fertilizações que não deram certo, nem fertilizando. Está lá o emperramento de outra ordem emocional. Como essa semana, ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente minha que já fez 4. E entre as 4 ela já engravidou 2 vezes e perdeu. E aí ela me mandou uma mensagem ontem: Ilma, estou grávida. A gente tem tratado a história dela. É uma história que também tem as marcas. Então, essa questão da feminilidade e da maternidade, que é uma ligada com a outra, é intrincada. Se a feminilidade está mal resolvida, como a Luciana, que ficou 10 anos sem menstruar, aí isso impossibilita a maternidade. A feminilidade e a maternidade, elas estão intrincadas, elas são juntas, elas caminham juntas. E com toda a vivência que nós temos hoje, a gente está vendo cada dia como essas questões têm tirado da gente a capacidade de viver a nossa vida, a vida que Deus planejou para nós. E eu não estou dizendo, você tem que parar de trabalhar. Não estou dizendo isso, não. Não estou dizendo da questão profissional, eu estou dizendo do que a gente coloca como prioridade na vida da gente.
Qual é a nossa prioridade? Onde isso tudo começa? Porque chega um dia, a menina linda, maravilhosa, lutadora, cresce, mas ela vai casar. E quando ela vai casar, ela vai se deparar com os dois papéis que Deus planejou para nós, de esposa e de mãe. Aí, quando chega no casamento, todas essas questões vêm à tona. Mas onde isso tudo começou? A gente precisa entender onde está o início de todas as coisas. Porque ouvindo homens e mulheres na clínica e escutando as suas histórias, eu percebo toda essa luta que as mulheres têm tido para conciliar papéis. E muitas vezes o peso está tão grande, como eu falei, que ela só se permite fragilizar pela via da dor, que as mulheres nunca enfrentaram tantas doenças no tempo presente, no momento que nós estamos vivendo hoje, doenças que eram tipicamente masculinas e que estão acontecendo hoje. E outra, quando vem o câncer, vem exatamente nos órgãos da feminilidade e da maternidade: útero, ovário, trompas, mama. Isto é, feminilidade adoecida, maternidade adoecida. Porque antes de estar doente no órgão, a doença começou na alma. A dor começou na alma. A dor da sua história de vida. E onde que isso tudo começou? Na nossa família de origem. E por isso que, na conclusão desse trabalho, nós vamos falar para a família. Foi quando eu falei com a gente, vamos falar para os homens também, para eles virem junto, para falar o propósito de Deus para a família. Porque a família é esse campo de treinamento, onde nós desenvolvemos todos os nossos papéis. E esse tempo, muitas vezes, é um tempo de grande dificuldade. Como nós saímos da nossa família de origem, define se nós estamos liberados para avançar e prosperar no propósito de Deus para a nossa vida, ou se nós ainda somos infantis e vamos ficar ligados a papai e mamãe à espera de reconhecimento. Há 3 meses atrás, eu tenho uma paciente que ela tem uma história de vida muito mal resolvida com a mãe. E eu já venho trabalhando essa história com ela há algum tempo. Desde quando eu a conheci, ela me contava de uma mãe muito difícil de lidar com as filhas. Tinha 3 filhas, uma mãe que tinha um estado melancólico, depressivo, uma mãe muito egoísta, que não cuidava, e ela reclamava muito dessa mãe. E a gente vem trabalhando essa relação com a mãe há um bom tempo, até que ela decidiu, já estava casada há algum tempo e queria engravidar, decidiu engravidar. E eu me preocupei quando ela decidiu engravidar, porque eu ainda vivia alguns problemas nela. E ela disse, não, mas eu quero ter um filho, vou ter logo agora, porque ela tinha ido fazer um curso de especialização nos Estados Unidos, voltou para Vitória, médica, e ela falou, e eu vou voltar para Vitória, então eu vou começar daqui a pouco a aumentar o meu trabalho, então vamos ter filho de uma vez. E eu tinha receio dela ter depressão pós-parto. Até que, no 8º mês de gravidez, ela chegou no consultório e disse para mim, Ilma, a neném está sentada. É uma menina, a menina dela. A neném está sentada. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, será que ela não quer nascer? Por que será que ela não quer nascer? Que ela sentou assim, está comodamente lá sentada? Aí ela falou assim, e a ginecologista falou que é muito difícil ela voltar pela forma que ela está sentada. Falei, mas até 9 meses ela vai encaixar, né? Que ela queria fazer parto normal. E aí a gente tentando ali, conversando, e eu comecei a questionar, né? E ela falou algumas coisas, quando a mãe teve, ela daí a pouco engravidou de novo, ela mais a irmã tem uma diferença muito pequena, se não me engano, 1 ano e meio. E ela perdeu o colo muito cedo e a maternidade dela estava bem complicada por algumas questões. E aí, quando chegou na última semana, uma semana de eu vir para cá, que ela ganhou o neném semana passada, semana de eu vir, ela foi fazer a última sessão, que eu ia viajar e ela ia aguardar o momento de ter o bebê. Ela chegou para mim e falou assim, surgiu mais um problema. A neném está com circular de cordão. 2 voltas.
Então não tem possibilidade dela voltar a encaixar. A médica falou que é praticamente impossível. E aí ela é cristã. E a gente tem conversado muito sobre as coisas de Deus. E quando ela estava na porta para despedir de mim, que ela foi me abraçar, e ela ficou me olhando com aquele olharzinho carente, né? Tipo assim, você não vai estar aqui no dia que eu vou ganhar neném? E aí eu falei assim, você quer que eu faça uma oração para o parto? Ela falou, quero. Eu queria te pedir, mas estava sem graça, porque é consultório, né? Falei, não, mas eu faço uma oração para você. Aí eu orei para Deus guardá-la e tal. Aí botei a mão na barriga dela, no ventre, e falei assim com a neném, Ana, prepara para nascer. Você é amada, querida, seus pais te amam, estão te esperando, e Papai do Céu vai te dar um momento muito bom para você nascer. E aí dei um abraço nela, ela foi embora. E quando eu já estava aqui, eu recebi uma mensagem dela, e a criança saiu do cordão e encaixou. Vocês acreditam nisso? Eu chorei, porque eu vi a mão de Deus ali agindo naquela criança. A criança encaixou, a médica ficou assim, gente, eu nunca vi isso, a médica falou com ela. Isso é raro, na posição que ela estava. Ela já estava numa posição só mesmo ali tirando por uma cesárea. E mesmo assim ainda com risco, porque também estava com a circular de cordão. Naquele momento eu vi quando Deus age na vida. Eu falei, olha, bota a mão no seu ventre, vai conversando com essa criança, pede seu marido. Aí eu falei a mesma coisa, pede seu marido para orar por ela, para conversar com ela. E exatamente Deus fez o milagre. Já nasceu, linda, linda, maravilhosa. Então, são questões que estão no nosso percurso, queridos. Há uma dor por trás dessas angustiantes questões que tem acompanhado o universo feminino. Então, como a gente sai da família de origem, não é? É lá na família de origem que tudo acontece. Como a gente sai, vai dizer se nós estamos liberados para prosperar ou não. Se a gente sai em honra, está liberado, abençoado pelos pais. Honrar é dar o lugar devido de respeito e de amor. Dá um lugar devido. Se sai em desonra, não sai abençoado para prosperar. Quantas filhas e filhos não saíram de casa em desonra aos seus pais? E construíram famílias em desonra. O alicerce, o fundamento foi em desonra. E quando você casa em desonra, essas questões retornam, vêm à tona. Porque é necessário devolver a honra. Por que a autoridade para Deus é tão importante? Quando a gente vai ler em Gênesis 2, versículo 24, está escrito, portanto deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse deixar pai e mãe não é o deixar geográfico apenas de sair da casa do papai e da mamãe para construir uma família, não. É deixar a condição de criança para o homem, para ser adulto, de maturo para ser maduro, de dependente para ser independente, de protegido para ser protetor. Então o homem sai, o menino sai desse lugar e ele cresce e ele alcança um patamar, uma posição igual ao seu pai. E igual ao seu pai, ele vai fundar uma família. Mas não diz, portanto, deixará o homem e a mulher seus pais. Vocês já viram isso? Não? Então está lá. Portanto, deixará o homem. O homem sai para se tornar uma autoridade. A mulher só transita de uma autoridade para outra. Não briga comigo não, está escrito na Bíblia. Só transita, ela sai da autoridade do pai e vai para a autoridade do marido. Uma das grandes estratégias de Satanás é enfraquecer o homem para que a mulher o menospreze na sua posição e não o reconheça como líder. A estratégia de Satanás é menosprezar a posição do homem.
Nós estamos vivendo num mundo feminino, gente. Né? Quando você vê um homem, você fala, Jesus é homem mesmo, tem misericórdia. Porque a coisa está feia. Não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo de muito feminino. Muito feminino é sinal de pouco masculino. Então são filhos grudados nas mães, que estão identificando muito mais com as mães. Por quê? Porque nessa estratégia de enfraquecer o homem, não é só uma estratégia de enfraquecer a posição do homem no lar. É até a imagem e o perfil do homem ao longo dos anos. Quem lembra do Tarzan? Todo mundo lembra nas infâncias aí? O rei da selva, o macho show, né? Tarzan chegava, a selva ficava empolvorosa. Não é? E a Jane estava lá, linda, esperando Tarzan. Gente, de Tarzan a Homer Simpson. Quem conhece Homer Simpson, já viu o desenho animado, sabe que é um banana que compete com os filhos o tempo inteiro. E outra, ele vai à igreja, hein, gente? Ele vai à igreja. Vocês já viram o filme dos Simpsons, onde ele vai à igreja e fala até em línguas? E ele é um banana. Essa é a imagem que Satanás quer para o homem. Menosprezar o homem. Então, resgatar a autoridade do homem é essencial. Então, onde isso tudo começou? Vou mostrar para vocês por que a autoridade é tão importante para Deus. Quando Deus criou o universo celestial, Ele criou tudo com hierarquia, porque Deus é o Deus de leis, de ordem. Deus não é Deus de caos. Tudo tem para Deus uma ordem, Ele é a fonte da lei. Então Ele é o Deus soberano e Ele criou os anjos com hierarquia. Os anjos são ministradores a serviço de Deus. Aí um anjo olhou para o céu, está lá escrito em Isaías e Ezequiel: subirei aos céus, me assentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Qual anjo que fez isso? Lúcifer. Lúcifer, qual era o significado da palavra, do nome dele? Lúcifer, anjo de luz. Ele era querubim ungido, anjo de luz. Quando ele olhou, o texto bíblico diz bem sobre isso. Deixa eu só pegar o texto bíblico. Ezequiel 28, você estava no Éden, no jardim de Deus, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Isaías 14, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. 14, 12 e 15. Como foi atirada a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. A criatura se rebelou contra o Criador. E quando ele se rebelou, que ele quis ser igual a Deus, ele caiu. Quando ele caiu, ele inaugurou o caminho da rebelião. O que entrou no coração de Lúcifer para ele desejar ser igual a Deus? Quais foram os sentimentos, gente? Inveja, soberba, orgulho, autossuficiência, arrogância. Isso entrou no coração dele. Quando ele caiu, ele era Lúcifer, anjo de luz, se transformou em Satanás, príncipe das trevas. O que era luz virou treva. Ele perdeu a identidade. Quando ele perdeu a identidade, a estratégia dele é roubar identidades. Ele não queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus em dois atributos essenciais que Deus é para o ser humano. Deus tem muitos atributos, mas nesse contexto, dois atributos. Ele queria ser igual a Deus como criador. Não cria nada, só copia, distorce. Pai da pirataria, é isso que ele é. É verdade. Aí ele também
também queria ser igual a Deus como pai. A única paternidade que a Bíblia outorga a ele é pai da mentira. Então mentira não existe, ele não é pai de nada. Não é? Mas ele queria ser pai. O que ele faz? Ele faz uma versão distorcida do pai. Então, quando ele consegue trabalhar nas falhas da paternidade, ele tenta implantar no coração do filho o vazio da paternidade para que ele se sinta totalmente tomado pelo sentimento de orfandade. Então ele produz o vazio e implanta a orfandade. Não é por acaso que a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. É como se diz assim, esse daí, o pai falhou, mas eu não falho. É como se Deus olhasse para você, seu pai falhou, mas eu não falho. Eu sou seu pai. Eu vou cuidar de você. Então ele queria ser pai. Aí ele faz uma versão distorcida do pai. Ele faz a perversão. Perversão, uma versão distorcida. Por quê? Dá para a gente entender por que a indústria pornográfica é a indústria que mais cresce no mundo inteiro. Que hoje o foco é crianças. Querem erotizar as crianças em fase de formação, para destruir o lugar do pai na vida da criança. E isso é essencial a gente entender. Então, como ele inaugurou o caminho da rebelião, ele também inaugurou a feitiçaria. 1 Samuel 15:23 diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, quando ele consegue trabalhar com a rebelião numa família, ele entra com a feitiçaria. Por isso, mulheres, quero falar agora para vocês. Muitas vezes nós temos permitido que as trevas entrem na nossa família por conta da rebelião. Eu vou continuar para a gente poder voltar a esse ponto. E aí ele cai, ele vem roubar. Aí Deus criou o homem, a mulher, deu a ordem para o homem, botou o homem lá. E é interessante quando a gente pensa sobre a criação, e eu queria até refletir um pouquinho com vocês. Deus criou o homem, abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, depois o 2. Gênesis capítulo 1. Lá no versículo 26 e 27, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus dá o domínio. 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Criou. Então, ali no capítulo 1, descreve toda a criação. Quando chega no 2, nós vamos ver lá no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus cria o homem. E aí vai descrevendo, Deus colocou o homem no jardim, versículo 16, deu a ele, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus vem ali e dá a ordem. Aí Deus, que já tinha checado toda a criação, que já viu que tudo era bom, quando Deus olha para o homem e vê o homem sozinho no jardim, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Agora, Deus foi lá para a terra e fez novamente do pó da terra com todos os nutrientes a mulher? Não. Ele chega para Adão e bota Adão para adormecer. Abre, primeiro processo cirúrgico sem dor. Ele abre o peito de Adão para tirar ali a costela. Agora eu pergunto para vocês,
Quando Deus abriu, Ele tirou a costela. Naquele momento, Deus formou a mulher. Então, para Deus, a mulher já estava no homem. Certo ou errado? Certo? Quando façamos o homem, e ali é o plural, é Pai, Filho e Espírito Santo, na onisciência de Deus, no conhecimento de Deus, na soberania de Deus, a mulher já estava no homem. Ele abre do peito, ele tira um osso, do osso ele modela e faz a mulher. E quando ele modela a mulher, ele forma a mulher, Adão faz a primeira poesia da história. Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do varão foi tirada, foi formada. Então Adão olhou e viu tudo que tinha ali saído dele. O processo foi dele. Eu costumo brincar que Deus fez um material já elaborado, né, gente? Não é? E quando Deus formou a mulher, e é bem interessante nós pensarmos sobre isso, essa formação da mulher, é lindo isso, porque quando Deus formou a mulher, né, Ele não soprou nas narinas dela para ela se tornar alma vivente. Não soprou. A vida já estava em Adão. A vida já estava em Adão. Não precisava soprar. Porque veja só, quando Deus tirou Eva, ali formou e modelou, Ele fez algo muito especial. Ele estava tirando de um homem e Ele faz uma mulher com útero, ovário, trompas, seios que derramam leite no tempo devido. Não é? Formas. Algumas mais, outras menos, né? Mas formas, carne macia, né? De primeira, não é? Então, Deus faz todo um processo, mas Deus não sopra em Eva para ela se tornar alma vivente. A vida já estava em Adão. Deus só partilhou aquela vida e Eva se tornou alma vivente. Da mesma forma, quando a criança é concebida no ventre, ela ganha a vida, porque a mulher é doadora de vida, a mulher é geradora de vida. Deus só faz o milagre, é o milagre da vida. Isso que a ciência não pode repetir, a ciência não consegue fazer isso. Só Deus dá a vida. E quando Deus dá a vida, a mulher que já estava nele ali, há uma distinção, gente. Adão foi criado. Eva foi formada. É diferente? São dois verbos. Adão foi criado de fora para dentro. Ele foi tirado da terra e Deus soprou dentro dele o fôlego de vida. Eva foi formada de dentro para fora. Mulher da ordem da intimidade. Mulher tem que ser acolhedora. Na realidade, queridos, é importante dizer isso, que quando a mulher enrijece, por todas essas questões que eu já falei da feminilidade, que a mulher perde a ternura e a sensibilidade, não é o homem embrutecido que torna o mundo selvagem, mas é a perda da ternura da mulher que faz o mundo ficar mais selvagem. Porque quando uma mulher perde a ternura e a sensibilidade, os relacionamentos familiares também se tornam duros, também se tornam rígidos, e isso vai ser transmitido para as próximas gerações. Aí, a gente já conhece a história, e eu vou continuar essa história à noite, porque eu quero falar uma parte para os homens. Eu quero depois aprofundar um pouco nisso aqui com os homens, mas eu quero continuar, porque depois que Deus criou a mulher e o homem no jardim, quem entra lá? Satanás. E ele entra, ele fala a palavra, ele cita a palavra, mas ele distorce a palavra, porque até quando Satanás fala parte da verdade, a mentira está junto, porque ele é enganador. E ele vai ali, ele engana Eva,
ele engana, e Eva vai junto com Adão, e os dois desobedecem. E quando Deus chega ali naquele dia, na viração do dia, como já falei, que não encontra o homem e a mulher, quando a voz do Senhor ecoa, Deus fala: Adão, onde estás? Deus não fala Adão e Eva. Adão, onde estás? Aí vem ele com Eva. Onde vocês estavam? Escondidos. Por quê? Porque tivemos medo, vergonha. Mas por que vocês tiveram vergonha? Porque estávamos nus e nos envergonhamos. Capítulo 2 diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quando eles perderam a cobertura que Deus tinha tirado, eles descobriram, tiraram a cobertura do que Deus cobriu. E eles se tornaram fugitivos errantes da presença de Deus. Esconderam. Ali naquele momento entraram dois sentimentos que tomam todo ser humano que perde o lugar do encontro: medo e vergonha. Aliás, deixe-me dizer que Satanás tira todo o medo e toda a vergonha para o ser humano pecar. Depois ele devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para o ser humano não confessar, para continuar escravo. É essa a estratégia dele. E ainda, de vez em quando, algumas pessoas pecam no varejo e pedem perdão no atacado. Vocês já viram isso? Vai lá, pecado, pecado, pecado. Aí chega: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Global. De pecado tem nome. Tem nome. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Então é preciso ir consertar. Um vestido de noiva não resolve pecados nunca confessados. Para pecados só tem uma solução: arrependimento e confissão. E ali naquele momento, quando Deus pergunta, Deus começa um discurso muito interessante. Eu já estou concluindo. Deus começa um discurso muito interessante ali com eles. Primeiro foi com a serpente, Satanás. Deus olhou para a serpente e falou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, deixa eu pegar o texto para ler certinho aqui. Versículo 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Estava apontando para quem? Jesus, que viria do ventre da mulher. Do ventre da mulher, isto é, a mulher gerando vida, viria nas gerações, surgiria o Messias, Jesus. Mas naquele momento, preste atenção, Deus não estava falando: porém inimizade entre ti, a mulher e o homem. Por que Deus não incluiu o homem? Porque é a mulher que gera. Porque Deus queria proteger gerações. Porque a abordagem de Satanás no Éden foi abordagem para a amizade. Ele iniciou uma amizade com Eva. Por isso que Deus interdita a amizade. Porém, inimizade, você não vai ser mais amigo da mulher. Porque se você for amigo da mulher, você vai roubar o que ela tiver no ventre. Então, eu vou proteger o ventre da mulher. Porém, inimizade. Acabou a amizade. Aquilo que você começou está interditado. E aí Deus vai falar para a mulher, como mulher e como mãe: com dor terás filho. Mas fala antes de falar para a mãe: o teu desejo será para o teu marido, e ele terá o governo sobre você. Isto é, mulher, a estrutura da família só vai seguir o princípio de Deus quando a gente entender por que Deus falou isso. Quando Deus está falando mulher, porque quando uma mulher gera, ela fica 9 meses com o filho no ventre. É só ela e a criança. O marido não está tendo relação com a criança direta, só pela via indireta. O pai que entra para a criança enquanto está no ventre é o pai a quem a mãe dá um lugar, a quem a mãe nomeia. Se uma mulher se calar sobre a paternidade de um filho, não tem como ninguém dizer. A mãe funda o pai para o filho. É a mãe que dá esse lugar. É a mãe que legitima o lugar do pai na vida de um filho. E quando é triste
triste nas separações, porque um fica falando mal do outro com a criança. E a criança que deveria amar a mãe como mãe, o pai como pai, tem que amar pela via do olhar da mãe, pela via do olhar do pai, e viver os conflitos que o casal está vivendo. E aí o equilíbrio emocional da criança se rompe. E é por isso que Deus estava querendo proteger. Porém, inimizade, isto é, mulher, reconheça qual é a missão do seu marido. Não são missões distintas, é uma missão. É a missão junta. É a missão que o homem e uma mulher, é a mulher como ajudadora do homem para fundar a próxima geração, para fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus. E quantas vezes uma mulher que está com seu coração ferido e machucado, ela anula esse lugar do pai na vida do filho, esse lugar do homem. Queridos, até um pai morto pode se fazer pela via da palavra da mãe. Quando uma mãe está sozinha, porque muita gente está perguntando, mas e aí, como eu estou sozinha, o que eu faço? Quando uma mãe está sozinha, que ela não tem aquele homem que às vezes abandonou, todas essas histórias que a gente conhece, que ela não tem aquele homem ali presente para ajudar a criar o filho, mas se ela é uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que ela sabe a importância do lugar do pai na vida do filho, ela vai dizer nos momentos difíceis, ela vai dizer, filho, seu pai não está aqui, ou seu pai morreu, ou seu pai não está aqui presente, mas se ele estivesse aqui ocupando o lugar dele, ele iria exercer autoridade sobre você, portanto eu também digo não. Ela assume uma autoridade pela via de um lugar que ficou esvaziado, e ela vai pedir essa autoridade em Deus, se fortalecer em Deus. Ela vai exercer autoridade, sim, vai educar, mas ela não vai criar uma imagem distorcida desse pai na mente do filho, porque ela reconhece o lugar. Portanto, uma mãe sábia, gente, é tão interessante como a palavra de Deus é rica em todas essas coisas, porque em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é câncer em seus ossos. Sabe o que isso quer dizer? Que a mulher exemplar, ela é a coroa, isto é, ela que dá o lugar de autoridade a ele. Porque o que é coroa? Você reconhece alguém que é rei por uma coroa. Então a mulher exemplar, a mulher que conhece o Senhor, a mulher sábia, inteligente, idônea, ela dá o lugar a ele. Mas a de comportamento vergonhoso é câncer nos ossos. Ora, da onde que a gente foi feito? Do osso. E o câncer no osso, o que isso significa? Que ela adoece a sua origem. Ela adoece a origem dela, paralisa, e a metástase que vai dar do câncer vai ser lançado seus tentáculos que o homem desonrado deixou por essa mulher que adoeceu ele, nos filhos que vão crescer e que vão pela vida fora ser uma referência de pai. Entenda isso. Se a gente não compreender isso, e eu creio que Deus está convocando aqui as mulheres para ser agentes de transformação do mundo, da família. Eu creio claramente, queridas, eu creio mesmo que o avivamento que antecede a volta de Jesus começará na família e começará pelas mulheres. Deus está resgatando, fazendo a redenção da história da mulher, porque quando uma mulher reconhece o lugar do homem na família e junto com ele ela ajuda, ela vai contribuir para a sua origem ser sarada. Deus vai dar autoridade para aquele homem que não sabe mais fazer nada, mas Deus vai dar, porque a mulher vai ajudá-lo em todas as áreas, dando a ele esse lugar de honra. E esse homem vai poder ser admirado pelos seus filhos. Porque, queridos, quando uma mulher se levanta em rebelião na família, que ela grita, que ela esperneia, que ela toma autoridade, sabe o que ela está fazendo? É a mesma coisa que bater tambor na feitiçaria. É feiticeira gospel. É
para demônios vir roubar os filhos. Queridas, nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar os céus. E vai se cumprir na família a profecia de Joel 2:28. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Palavra profética na boca dos nossos filhos. Vossos idosos terão sonho. Idoso não vai ficar pensando que a vida vai acabar, não. Idoso vai sonhar com a próxima geração e vai ensinar, vai transmitir os princípios de Deus. E vossos jovens terão visões, jovens com visão, visão na faculdade, visão na rua, visão na sociedade, visão, jovem com visão aberta, visão de futuro. Nós precisamos entender isso. Que quando a mulher adoece o osso, ela está adoecendo a origem, ela está dando câncer e ela está destruindo a si própria. Se a gente não compreender a nossa origem, nunca compreenderemos o nosso destino. Qual é o seu destino? Você veio aqui para ficar aqui nessa terra? Ou você veio aqui por um tempo de passagem para fazer uma história, para representar o reino de Deus aqui na terra como a igreja, para chegar junto com o Espírito Santo e apresentar junto com o seu marido essa família? Não vai adiantar botar a culpa nele, porque quando nós não ajudamos, não adianta reclamar, nem Deus ouve a nossa oração. Portanto, é tempo de conserto. É tempo de conserto. E eu creio que nessa tarde a palavra de Deus para nós é de conserto. Nós precisamos consertar para Deus abençoar a nossa história, para Deus abençoar nosso lar, nossa família, nossos filhos. Vamos ficar em pé. E como nós não temos tempo a perder, se você precisa nessa tarde fazer um concerto com Deus e dizer: Senhor, eu saí de casa e desonro meus pais. Senhor, eu tenho repetido histórias. Senhor, porque desonra não é só quando a gente grita e esperneia, não. Há uma desonra que é de um coração calado, que faz tudo contrário de princípios bíblicos e nunca devolve a honra. É tempo de devolver a honra, é tempo de conserto, é tempo de pegar o telefone e dizer: Pai, eu te perdoo. Pai, me perdoa porque eu muitas vezes desonrei. Aí talvez ele diga: filha, que é isso? Não precisa disso não. Não, pai, precisa, porque eu estou fazendo isso, porque a palavra de Deus diz assim. E aí o caminho é aberto, porque a honra libera o sucesso, a desonra funda o fracasso. Quantas mulheres estão por aí caminhando em busca de afeto, de amor, e estão com a vida emperrada, a geração seguinte emperrada, filhos reproduzindo comportamento. Eu creio que muitas mulheres que ainda não têm filho, porque Deus está protegendo a próxima geração, porque Deus quer dar para essas mulheres uma geração santa e abençoada. Portanto, queridas, se você precisa, vem para frente, eu quero orar com vocês nessa tarde. Libera o caminho para devolver a honra, para liberar perdão, para a história acontecer. Eu peço às intercessoras para vir também, para orar junto com essas mulheres. Satanás quer roubar a nossa família. Ele quer roubar. Quando Deus diz: não é bom que o homem seja só, depois não diga que Deus não avisou. Toma conta, querida. Cuida, valoriza. Por quê? Porque essa é a orientação. Vem para frente mais, gente. Chega. Vamos chegar mais. Vamos chegar mais. Você quer a bênção? Você quer que seu caminho esteja liberado? Você quer que a próxima geração, seus filhos, tenha uma vida com Deus? Caminhe numa vida com Deus? Você quer? Chega de desonra. Lá atrás a desonra ficou no mundo espiritual. Quando Deus está com as bênçãos assim para você, ó. Deus está com as bênçãos. Aí cada vez que Ele vai abençoar, Satanás está reivindicando. Como que você vai abençoar? Ela quebrou o princípio, ela desobedeceu, e o Senhor está falando: a bênção é dela. A bênção é dela. Deus está pronto a abençoar. Deus está pronto a abençoar. É só um passo. Deus me perdoa. Botar a mão no coração. Chega mais para frente, gente. Chega mais para frente. É botar a mão no coração e diz: Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu não quero mais viver na desonra. Eu quero a bênção da submissão. Queridos, a submissão é bênção. Quando a gente entende isso, dá paz ao coração. Dá paz. Ah,
meu marido não sabe proteger. Deus vai ensinar para ele dependendo de você. E você vai conversar com paciência, vai amar, vai orientar. E quando a palavra não tiver nenhum efeito, a Bíblia diz que tem mulheres que ganharam seu marido para Cristo sem palavras. Mulheres sábias. E é tão interessante porque esse texto fala, se você não tiver medo. Esses dias eu estava lendo esse texto e achei tão interessante, porque ele fala se você não tiver medo, porque as mulheres têm medo de confiar e sofrer, porque já sofreram lá atrás. Já sofreram demais e têm sentido todo esse sofrimento e por isso tem medo. Do mesmo, está falando como Sara que obedecia a Abraão. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sabe o que o medo faz? O medo é ladrão. O medo rouba a paz. Porque você vai falar assim, não, meu pai foi mal para mim, meu marido também vai ser. Não vou confiar, tem medo de sofrer. Confie.